A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Liberdade de Imprensa e a Comissão e a Subseção de Campinas, tem a honra de apresentar o webinar Fake News, um problema jurídico ou social, evento promovido pela referida comissão, em conjunto com a Subseção de Campinas. Este evento também tem o apoio da Comissão de Direito Digital e a Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento também compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Daniel Blinkenstein, presidente da Subseção de Campinas da UAB São Paulo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Declaro aberto este webinar. Agradeço aos funcionários da UAB São Paulo pelo suporte e por todo o procedimento aqui de abertura. Eu gostaria também de agradecer aos participantes desse webinar, mas sem antes cumprimentar a doutora Marina de Lima Alves, Marina Lima Draibe, presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da UAB de São Paulo, e contra a vontade dela, gostaria de pedir para que ela fizesse a abertura oficial deste evento em nome da Comissão Estadual de Liberdade de Imprensa. E depois, aí eu posso complementar minha fala. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço imensamente os que estão nos acompanhando. O pronto aceite dos participantes do painel. Nesse desafio que nós temos em democracia, contar com a presença de jornalistas tão renomados, de juristas que trabalham para a liberdade de imprensa, é uma honra e também uma obrigação para nós. Quero relembrar o movimento da UAB de São Paulo para a democracia sempre. Acho que este é o nosso grande lema e temos que assim trabalharmos. Quando falamos em fake news, não podemos olvidar que estamos falando em democracia e cidadania. Por isso, o tema do evento vem sendo celebrado como fake news, um problema jurídico-social. Não adianta ficarmos em discursos jurídicos e que não tragam um avanço para a sociedade. Nesse sentido, foi proposto o debate. Hoje estaremos o Eric Rocha, que é membro da comissão, fazendo a mediação, o Marco Aurélio, também da Comissão de Liberdade de Imprensa, participando com seus apontamentos jurídicos e com apontamentos também jurídicos e também jornalísticos. Sônia Blota, muitíssimo obrigada pelo aceite. Rodrigo Salomão, é uma honra estar contando com vocês nesse painel. Muito obrigado. Passo para o Eric, para a iniciativa do início da discussão. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Agradeço aqui o presidente Daniel Blinkenstein pelas palavras, né? A doutora Marina, também presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Queria dizer que é um prazer para mim estar aqui comandando esse evento, até porque eu estou acompanhado de colegas do mais alto gabarito. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida para dar boa noite e, na sequência, a gente já começa com o nosso debate. O objetivo é discutir temas relativos à fake news, a importância que a gente tem hoje em dia, né? É um tema muito importante para a democracia, para o próprio segmento do país, o desenvolvimento do país passa por essa questão das fake news. Eu vou dar boa noite, então, primeiro, vou começar pelas mulheres. Para a jornalista, né, repórter do Jornal da Band e ex-correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Paris, Sônia Blota. Tudo bem? Boa noite. Oi, Sônia. Faltou só desmutar o microfone. Ativei? Agora sim. Boa noite. Tudo bem? Tudo, querida, tudo ótimo. Um prazer estar com todos vocês aqui no debate. Obrigada pelo convite. E num tema tão importante, tão atual,
fake news. Isso começou na última campanha eleitoral, que o Brasil assistiu a um festival de fake news, e agora essa situação se agrava por conta de uma pandemia, uma situação inédita do mundo, e a gente vai estar aqui conversando sobre vários assuntos com você conduzindo. E boa noite aos participantes também, meus colegas. Vamos lá, rodando então. A gente chega agora ao Marco Aurélio Souza, ele que é advogado, diretor jurídico do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Marco, boa noite, obrigado por ter atendido nosso convite. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. Apesar de eu achar o Eric um maluco de me convidar, mas estou aqui. Vamos lá falar sobre fake news, assunto tão importante para a democracia, para a cidadania, enfim, há várias coisas envolvidas nisso e a gente pode destrinchar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Malucos estaríamos nós se a gente não aproveitasse a oportunidade da tua experiência aqui. Também temos aqui para compor essa mesa de debate o Rodrigo Salomão, ele que é jornalista e atualmente é diretor de conteúdo e operações do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rodrigo, boa noite. Bom, boa noite, Eric, Sônia, Marco, a todos da OAB. É um prazer estar com vocês aqui e dizer que esse é um debate muito enriquecedor. Eu acho que para combater as fake news, mais do que tudo, a gente precisa trazer esse debate à tona e envolver toda a sociedade. Não é um problema só do direito, não é um problema só da comunicação, é um problema de toda a sociedade. E quanto mais a gente falar abertamente sobre o assunto, destacar pontos tão significativos sobre a influência negativa das fake news, mais a gente consegue trazer à sociedade respaldo e evitar que a gente caia nessas armadilhas das fake news. Pessoal, eu queria dizer que eu estou muito feliz porque eu estou vendo o chat aqui bombando já de boa noite. Vi muito aluno de jornalismo aqui participando com a gente, que é uma alegria muito grande, né? Porque, como a Marina disse, como o Salomão disse, como todos disseram, esse não é um debate só do mundo jurídico, não é um debate só do mundo do jornalismo, esse é um debate de sociedade. Então, esse evento de hoje tem uma importância muito grande para todos os setores, né? E eu queria também dizer, foi uma notícia que chegou para mim hoje à tarde, que o evento está sendo coberto pelo portal Digitais da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. São alunos aí do 4º semestre de jornalismo, orientados pela professora Rose Barres, e provavelmente a gente vai ter uma notícia sobre esse evento, sobre o que a gente comentar hoje aqui na OAB. Bom, vou começar aqui acionando o Marco, né, para falar Eric, um pouquinho... Posso te interromper um segundinho só? Claro, claro. Desculpa, é que eu vou ter que entrar num outro evento aqui da subseção e não vou conseguir permanecer com vocês aqui até o final. Então, na verdade, era só para agradecer mais uma vez o convite para participar da abertura, agradecer a Marina, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da comissão, agradecer os convidados, a Sônia Blota, o Rodrigo Salomão, o Marco Aurélio Souza, que vão fazer um debate realmente necessário para esse momento, né, pelo que a gente está vivendo e tem vivido aí nesses últimos tempos. E agradecer a você, Eric, que realmente é um jornalista e um advogado com uma brilhante carreira e procurou também montar esse evento, ou seja, tem procurado trazer informação e capacitação para todos. Então, agradecer a todos vocês e deixar um abraço especial e saudoso ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, e na pessoa dele, toda a diretoria da OAB de São Paulo. Então, muito obrigado, um bom debate para vocês e me desculpem de ter que me retirar, mas vou ingressar aqui num outro evento aqui da cidade de Campinas. Um abraço, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigada. Sempre muito bacana com a gente aqui na OAB Campinas. Daniel que dá pleno poderes para a gente tocar, né, as comissões da OAB. Eu faço parte aqui da comissão da Jovem Advocacia. A gente conversa muito, ele está sempre muito presente e sempre muito de olho nesses nossos eventos, né? Ou seja, a capacitação faz parte, né? É uma bandeira aqui de Campinas e a gente segue também aqui na OAB São Paulo. Bom, vamos dar início ao nosso debate. Eu queria acionar o Marco, né? Porque, Marco, a gente estava até conversando esses tempos, né? A fake news, por mais que ela tenha ganhado esse nome nos últimos anos, principalmente depois da primeira eleição nos Estados Unidos, né? A eleição que elegeu o Donald Trump, a gente fica tentando a todo momento um conceito,
Mas parece para mim, não sei se você concorda comigo, uma coisa que já existia e já existe há muito tempo, né? Ah, sem dúvida. A gente até brincou, né? Turbinaram a fofoca. A fake news é isso. Quer dizer, meu pai é de uma cidadezinha lá no interior de Minas que hoje tem 15 mil habitantes. Antigamente, a fake news era o seguinte: olha, aquela menina ali, ela sai com muita gente. Olha, aquele padre ali faz isso errado. E aí você tinha dentro desse microsistema deles ali uma forma de arruinar uma vida naquela sociedade, né? Pegaram isso e com as armas tecnológicas fizeram o que estão aí, que está todo mundo vendo, uma forma de turbinar notícias e, obviamente, com intuitos, com intuito político, com intuito de poder, com intuito de ganhar dinheiro e assim vai. É bem por aí, não há nada novo, né? Na verdade, há uma ferramenta nova com algo bem antigo sendo utilizado. Essa é a minha visão e me parece claro que a gente tem realmente o turbinar uma fofoca aí que a gente brincou e cunhou essa expressão, né? Salomão, a gente em redação, né, também depois queria que a Sônia comentasse, muitas vezes os boatos chegam, né? E aí é o papel do jornalismo de separar o joio do trigo, né? Como que vocês viram esse movimento nos últimos anos, né? Aquilo que normalmente acontecia, que era fofoca, que era o boato, que muitas vezes virava notícia, agora virou um instrumento de pressão, um instrumento de desinformação, né? Como que vocês têm percebido? Começa aí, Salomão. Eu concordo com você, com o que o Marco disse também, a origem da fake news tem muito a ver com a fofoca, a nossa fofoca lá atrás. Deixa eu só consignar uma coisa aqui, eu estou diretor de produção e também de operações da Band, mas todo o conteúdo jornalístico é de responsabilidade do nosso querido Rodolfo Schneider e do nosso diretor Fernando Mitre. Então, aqui eu falo pela minha figura enquanto jornalista e não pela emissora, tá? É que você transita nos dois mundos. Transito em todos os mundos, é verdade. Você transita nos dois mundos, então a responsabilidade é toda sua. Você tá, é verdade. Não tem como escapar desse negócio. É verdade. Hoje eu estou no entretenimento. Mas o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: essa amplificação citada pelo Marco, e que vem acompanhada do desenvolvimento tecnológico, é sem dúvida nenhuma o canhão, né, de multiplicação das notícias falsas, enfim, dessas antigas fofocas que vêm se comportando cada vez mais em bloco. O que me causa um pouco mais de preocupação conceitual, digamos assim, é que com essa amplificação do modelo de distribuição de notícias falsas, você consegue também garantir a manipulação de uma grande quantidade de pessoas a partir das experiências que essas pessoas acabam adquirindo com o uso da tecnologia. E, para piorar, você transformou a disseminação da fake news num grande negócio, né? Num grande business, seja do mercado da contra-informação, seja do mercado político, enfim, da nossa economia de mercado. Digo isso para dizer o seguinte: o quão importante é a informação oficial ou o jornalismo profissional. O quão importante é ter uma estrutura de redação que exaustivamente exercita o papel ético da checagem, da contra-checagem, que esgota todas as possibilidades de comparativo com a base legal ou com a base das fontes daquelas informações que estão sendo divulgadas. Mais do que tudo, né, esse mercado das fake news trata a informação profissional como algo negativo, e aí as fake news contribuem para macular a imagem do jornalismo profissional ou das empresas de comunicação ou dos articulistas e profissionais com o intuito de se perpetuarem como fonte de informação para o público, e isso acabou criando talvez uma descompensação, uma diferença de peso na análise do público. Uma estrutura de redação, e a Sônia pode complementar muito bem, porque tem uma vasta experiência com diversos modelos de redação, ela é constituída por profissionais e técnicas jornalísticas que minimizam o impacto de uma notícia, digamos, em desvio, ou uma notícia que não está 100% de acordo com o fato originário.
É claro que a gente não pode conceituar aqui uma notícia como 100% verdadeira ou 100% isenta, como algumas pessoas costumam dizer, porque você tem diversos olhares sobre o fato para que esse fato seja transformado numa notícia. Mas há uma segurança quando você adquire ou você consome este conteúdo amplamente verificado de que há uma relação de verdade ou de confiabilidade desta informação, porque todo um critério ético e profissional ampara a divulgação daquela notícia. Então, Eric, respondendo à sua pergunta, o jornalismo profissional, a redação, não só as grandes redações, mas o indivíduo calçado, né, em uma disposição ética, uma disposição técnica, fazem toda a diferença nesse conteúdo que está sendo disseminado e que hoje alimenta especialmente o mundo digital. Deixa eu só complementar o que o Salomão falou. Eu conversei recentemente com o Rodolfo Schneider e ele estava me dizendo o seguinte, que depois dessa loucura de fake news, a redação acabou tendo um apêndice que é checar as fake news. Diariamente existe um trabalho absurdo do jornalismo para checar essas fake news. E aí tem iniciativas como Comprova, que são várias empresas que se juntaram, então tem sempre alguém designado da empresa para cuidar da checagem das fake news, ou seja, virou um inferno. Na verdade, você tem todo o trabalho normal do jornalista, de edição, enfim, de investigação, de ir atrás de notícias, com toda a correção ética, etc., como o Salomão falou, e agora você tem a checagem das fake news para que não haja, obviamente, nenhum vazamento ou para que a empresa de mídia, a empresa jornalística possa esclarecer as dúvidas dos cidadãos, né? Então, virou uma loucura, e aí vocês que são jornalistas podem falar melhor do que eu disso, né? Eu vou até complementar, Marco, o que você está falando e o que o Rodrigo muito bem colocou. Eu sou de uma época em que a gente aprende que a checagem vem com fonte. E também, como o Rodrigo colocou, eu estou aqui como cidadã, como jornalista, como advogada, mas eu posso falar de uma experiência feliz como jornalista, que chama Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde eu trabalho há 22 anos e sei o peso que essa marca tem na credibilidade. Eu sou subordinada ao Fernando Mitre há 22 anos. O meu diretor direto é o Rodolfo Schneider, que é um grande jornalista, foi um colega na reportagem e depois fez toda uma carreira dentro do grupo. Eles participam, o discurso é muito afinado da redação, porque a gente não pode perder o que a gente tem de mais precioso, que é credibilidade. Não há nada que pague isso, não há nada que pague o que nós temos. Eleição é na Band, não tem como. Eu estou falando isso, assim, eu já trabalhei em 3 emissoras de televisão, contando com a Band, mas quando a Band começa o primeiro debate, é a Band que dá o tom. E as outras seguem, mas assim, por uma questão de tradição mesmo, que é de manter. Então, essa rechecagem em época de fake news, ela é mais uma prática que a Band vem colocar em cima e ela é muito cobrada na redação. Não estou dizendo para vocês que é fácil. A vida do jornalista ela já não é fácil de nenhuma forma, mas nessa época de fake news e com esse peso que a Band tem na palavra credibilidade, somos 24 horas à disposição com qualquer coisa que aconteça. E antigamente a gente tinha o telefone, hoje tem o Google. E que no começo, quando o Google surgiu, as ferramentas de busca, aí que fala, o próprio nome diz, ferramenta. Ferramenta não é fonte. Se você tem a notícia, óbvio, você não vai desprezar. Você lê quem escreveu, você vai checar as aspas que estão naquela notícia. Então, é todo um conjunto. Na verdade, o que a ferramenta coloca em termos de democracia, sim, a internet é muito importante para várias vozes serem ouvidas e serem reveladas. Olha que nós hoje estamos juntos. O que é difícil juntar num evento esse tipo de debate, essa ferramenta, essa tecnologia consegue, mas isso não abandona a boa e velha fonte. Checar, rechecar, é a sua palavra, é o seu nome que está lá. Não dá para brincar com informação. Você brinca com a vida dos outros quando você simplesmente solta o léu, a tal da fofoca que o Rodrigo estava falando, nessa coisa de cidade do interior.
Eu trabalhei na IPTV de São Carlos, aliás, foi uma época muito feliz quando eu aprendi a fazer reportagem. Existia lá em São Carlos um café que chamava café, ainda existe, Café Dona Júlia, que era o ponto dos, conhece? Era o ponto dos fofoqueiros da cidade. E quando surgiu a internet, em 96, que as redações já estavam trocando a máquina de escrever pelo computador, o Café Dona Júlia era a referência para você fazer o contraponto à internet. Aquela checar, eu ouvi dizer que o padre, opa, vamos perguntar para o padre. E hoje é a mesma coisa. E com a ferramenta do WhatsApp, que você fica com turbilhões de coisas bem feitas. Não, mas porque antigamente intelectualmente inferior que cai nisso, até isso é fofoca. Não existe mais isso. É tudo muito refinado. Se você não checar, você cai. Eu estou fazendo agora uma série de reportagens sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Vai agora na semana dos 30 anos, que é entre 7 e 12 de setembro. O que a gente está vendo de golpe, mas assim, bem feito. E a página do próprio PROCON é um golpe para roubar dados. Então, assim, meu Deus, será que eu estou fazendo um mundo mais desconfiado? Não, eu acho que a gente está fazendo um mundo mais esperto, para você reivindicar os direitos, para você saber que quando alguém soprar aquela informação para você, pensa bem, será que é verdade? Eu sei que às vezes o coração bate mais forte e fala, oba, agora esse cara vai ser revelado. Ou então, nossa, que legal, vamos fazer justiça. Tanto uma coisa quanto a outra, elas têm que ser checadas. Não interessa, a gente tem que ser nessa hora, é difícil. Porque assim, existe o ser humano. E que você sabe os bastidores, mas você tem que ser justo, né? Então, essa é a minha opinião, concordo com vocês, meus caríssimos, e está sendo muito bom aqui debater com vocês esse assunto tão importante. E, Sônia, eu acho que caiu a luz lá no Morumbi, hein? Tô vendo aqui as imagens. Eu tô no escuro aqui. Exatamente. Não é porque a gente... Agora está voltou. Voltou. Só uma parte, é água que está caindo aqui nessa capital paulista, que eu vou falar para vocês. Exatamente. Chuva, eu tô aqui só vejo vocês estão falando assim, aquelas trovoadas aqui. Daqui a pouco a gente vai chamar o pessoal da meteorologia aqui para debater junto. Pois é, eu tô aqui em Campinas, por enquanto sol frio mesmo, não sei se a chuva vem para cá. Mas eu achei muito legal o que vocês estavam comentando, né, sobre essa questão da fake news no geral, né? Eu acho que agora a gente tem, como jornalista, o trabalho de checar, rechecar e desmentir. Eu acho que o nosso trabalho hoje em dia deixou de ser meramente da checagem dos fatos, os outros lados e tudo mais. A gente tem agora uma responsabilidade de desmentir o que não é verdadeiro. E aí, isso me lembra uma coisa que são algumas características da fake news, né? A gente sabe, né, que se a gente for pensar numa lei, em algo para combater a fake news, o bem jurídico protegido, ou seja, aquilo que a lei quer proteger, é a desinformação, né? Claro, tem a honra das pessoas envolvidas e tudo mais, mas o foco principal vai ser justamente a desinformação. De outro lado, a gente tem esse viés de confirmação. A fake news, às vezes, para algumas pessoas, ela soa agradável porque ela confirma algo que ela já sabe. E por isso que ela acaba sendo expandida, vai longe, né, nas redes sociais, porque ela tem esse viés de confirmação, ela já confirma algo que você acredita, né? E, por outro lado, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção nos últimos tempos é a tal da cultura do cancelamento. Não sei se vocês ouviram esse termo nos últimos tempos. É o linchamento moral. E a gente pode ter um linchamento moral, muitas vezes calcado em algo que é falso, ou que está fora do contexto, ou que está incompleto, né? Nesse sentido, Marco, eu vejo um problema muito grave, né? A gente pensar de reputações que podem ser excluídas do dia para a noite, né? Como já aconteceu, né? E continua acontecendo. Exemplo, né, então, exatamente, é engraçado você falou, e eu tenho exatamente a escola base anotada aqui, de uma vida que acabou, né? E não tinha internet, é importante lembrar que as plataformas digitais nessa época não existiam, né? Pois é, e tem uma curiosidade da escola base, e aqui sem querer puxar a sardinha para o lado da Band, mas vocês sabem que a escola base acabou com a vida daquelas pessoas ali, e eles processaram os veículos de comunicação. A Band foi, se não me engano, a única que não foi condenada, porque a Band, na verdade, ela replicou a notícia do delegado. O delegado deu a notícia para a Band falou, olha, segundo o delegado, e aí a Band simplesmente, como a fonte oficial, ela
noticiou, mas de fato é um caso famoso. Tem aquele caso também de 2014 do Guarujá, aquela mulher que foi espancada, que foi confundida com uma sequestradora, né? E tem outros. No Rio de Janeiro teve um caso, em 2016, um homem lá precisou se esconder para não matarem, achando que ele era um criminoso, enfim. E tem tantos outros, né? Se vocês lembrarem, tem a questão da cura do câncer, do rim, né? Que sequestravam as pessoas para tirar o rim. Vocês lembram disso? Marco, eu cobri essa história do rim, eu cobri como jornalista, na época que eu era repórter do Correio Popular, o principal jornal aqui de Campinas, e eles usavam uma imagem no WhatsApp ligada a uma van, e essa van era de uma empresa de Campinas. E essa empresa de Campinas sofreu absurdamente, porque ela tentava fechar negócios e as pessoas não fechavam negócios por causa daquela informação. E é engraçado que nessa época a gente trabalhava com o conceito de boato, a gente não falava em fake news. A gente falava que uma rede de boatos acabou, enfim, estavam disseminando informações falsas. Essa empresa daqui de Campinas teve reputação abalada, teve crédito complicado no mercado, deixou de fechar negócio. Pessoal, o Eric está falando aí quando ele tinha 12 anos que ele era jornalista. Agora que ele tem 20, ele é advogado, tá? Vocês estão vendo aí que... É o nosso prodígio. Pô, sem dúvida, pô. Eric, Marco, isso que vocês estavam falando é muito importante, porque é o seguinte, mesmo que tudo seja desmentido, a marca fica. Sempre tem uma pessoa que vai falar, não, mas será que não era? É impressionante. Então, assim, não pode deixar acontecer. E uma vez que acontecer, corrigir o mais rápido possível. Porque isso vai ter uma proporção horrível, horrível. Depois, para a pessoa recuperar a reputação... Olha só, o caso, recentemente vocês acompanharam, não se trata de fake news, mas se trata de uma exposição da menina de 10 anos, né? Sim. A história do aborto, etc e tal. Vai ter que mudar de identidade, ela e a família, porque hoje assim, é tanta informação e todo mundo sabe muito o que é quem é quem, que para ter a infância dela que já lhe foi tirada, se não foi a própria vida, que eu acredito que vai ser muito difícil a recuperação, infelizmente, dessa garota, pelo menos ela precisa de uma dignidade, mas como trocando o nome, porque sempre vai ter gente apontando o dedo, e ela não fez absolutamente nada. Você imagina alguém que foi envolvido num escândalo, no caso da escola base, que era, quer dizer, os próprios proprietários da escola de cometer um escândalo de pedofilia, estarem envolvidos numa rede de pedofilia. Isso é monstruoso, você acaba com uma família. Acabou. Não tem mais. Aí a gente cita isso como exemplo. A sociedade, o mundo já sabe que não é verdade, isso foi desmentido, mas a marca ficou. Eu nem sei como eles estão hoje. Eu não soube mais notícias. Enfim, mas eu tenho certeza de que a vida deles não é boa. Eu queria só voltar numa questão envolvendo o cancelamento, que diz respeito à possibilidade de compartilhamento de uma notícia falsa. 70% de chance de uma notícia falsa ser compartilhada. Agora, eu estava lendo um estudo da Avaz, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa sobre o avanço das notícias falsas em época de pandemia. 500 milhões de notícias falsas foram compartilhadas sobre coronavírus nos primeiros dias de lockdown ou de restrição nos Estados Unidos. Imaginando que 70% de chance dessas notícias terem sido compartilhadas, o efeito é bombástico. E há uma estrutura hoje montada para atender aos anseios de quem quer ouvir aquele assunto que está incluído ou está expresso nas notícias falsas, porque as notícias falsas elas acabam atendendo a esses anseios, dessas bolhas, dessas pessoas que querem ouvir as verdades que só elas acreditam serem verdades. Então, fazer esse alerta de novo, né? As fake news só existem, só são replicadas porque alguém replica, porque alguém toma a iniciativa de passar adiante. E é importante que isso não aconteça. No caso da escola base, já foi uma tragédia no boca a boca, porque não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Imagina nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje, a situação certamente seria muito mais complicada.
Mas muito Você mais. sabe que aí, Salomão, entra a questão de ter bom senso ou senso comum, né? Exato. Isso é uma questão filosófica que vem lá de trás. Então, ixi, Maria, se a gente for entrar nessa seara, a gente não sai daqui. Mas é isso aí, a humanidade, ela gosta disso, isso vende. As pessoas querem comprar, é uma coisa de louco. Elas se identificam. Você trabalha muito com o ser humano, assim, com a alma do ser humano, porque se você pega no psicológico, melhor dizendo, a questão das fake news durante a pandemia. Os estoques de remédios, de vermífugos, estão esgotados aqui nas farmácias em São Paulo, tiveram que colocar receita, porque alguém foi falar que numa corrente de WhatsApp que a ivermectina seria ótimo para proteger contra o vírus. E olha, eu sei que eu estou falando com gente aqui num chat controlado, mas eu colocando essa questão aqui para vocês, se alguém pega só esse trecho e coloca, você imagina, Sônia Blota disse que o remédio vermífugo é ótimo. Sabe? Então a gente às vezes tem que ter cuidado até para debater em público e dar uma notícia, porque assim vai ser retirado aquilo do contexto. A credibilidade jornalística nesse quesito ela é fundamental, fundamental. E se me permite uma parte aí, o Eric, eu vivi nesses últimos tempos 3 momentos em que a fake news foi decisiva. Eu me lembro dos ataques do PCC em 2006, em que as autoridades de segurança foram enfrentadas pelo crime organizado, houve um total desarranjo da organização da segurança pública no estado de São Paulo, e o crime organizado se apropriou das fake news naquela ocasião, ainda com o início das redes sociais. Eu me lembro muito bem do Orkut, onde havia grupos no Orkut, etc., disseminando informação falsa para que, no momento em que a sociedade se organizava em razão daquela notícia falsa, o crime organizado aumentar a intensidade dos ataques ou disseminar mais medo e provocar o caos. Mais recentemente, eu me lembro em Brumadinho, eu estive com a equipe da Band na cobertura em Brumadinho, nós passamos 12 dias lá no início das buscas, eu, Lucas Martins, Márcio Campos, o time da Band, e o tempo todo havia correntes no WhatsApp, informações disseminadas sobre falsos abalos em outras represas, outras estruturas, ou falsas notícias sobre pessoas resgatadas, crianças resgatadas, coisas do tipo. E aquilo tratou de piorar ainda mais aquele ambiente de tragédia, talvez a tragédia recente de maior impacto no nosso país, e as pessoas continuavam compartilhando, até mesmo vítimas dessa situação, continuavam compartilhando, aumentando essa sensação de caos. E é importante entender que sempre por trás das fake news há alguém interessado com essa desordem, fosse o crime organizado em 2006, ou então instituições a fim de criar um ambiente de total descontrole para que elas possam vender alguma facilidade, para que possam atuar politicamente. E as pessoas precisam ter um critério um pouco mais crítico para analisar esse tipo de coisa. E aí eu queria fazer uma provocação, aproveitando, eu falo demais aqui. O próprio arcabouço jurídico do nosso país ainda não reconhece de maneira clara o combate às fake news. O que a gente tem é um arcabouço jurídico ainda, vocês conhecem muito melhor do que eu, em desatino, fora do compasso do que acontece com a nova tecnologia, e não há punição a essas pessoas que efetivamente atuam como gabinetes de difusão das fake news. E isso também é preocupante. A capacidade da tecnologia de avançar é enorme, e a nossa capacidade, enquanto sociedade, de criar um regramento, de criar medidas que possam combater a impunidade é muito lenta. Muito lento. O nosso Congresso não tem interesse, os nossos políticos não têm interesse, porque em muitos dos casos se valorizam e ganham também em cima da disseminação de fake news, e é uma preocupação gigantesca para a gente que trabalha com a informação correta e profissional. Marco, antes da gente entrar nessa questão... Isso. Oi. Eu ia pedir para você fazer a pergunta aqui, aproveitar até esse gancho do Rodrigo, que eu acho que ele tocou muito nesse ponto. Pensamos um pouco, assim, uma pergunta da Ellen Cristine vem no sentido, a proliferação das fake news tem alguma relação, tem alguma sinergia com a credibilidade da mídia, do jornalismo,
E daí eu emendo. Ou seria muito mais pelo comportamento humano, que quer ouvir aquilo que lhe convém, né? Ele está muito mais ligado a um comportamento social. Marina, eu vou passar a palavra para o pessoal que com certeza vai conseguir falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu entendo, na verdade, eu não sei, Salomão, Sônia e Marco, que a fake news, mais do que descredibilizar, ela busca confirmar algo. Então, existe algum projeto por trás de cada fake news. Talvez indiretamente ela vise descredibilizar o jornalismo de qualidade, o jornalismo profissional, mas me parece que é muito mais de forma indireta. Eu não sei o que a Sônia acha. Não, eu concordo com você, Eric. Ela tem essa coisa de você confundir, né? Aquela história do caos, né? Ou então dividir para governar, né? Tem toda uma política. Eu acho que entra o ser humano, sim, e entra o interesse. São duas coisas trabalhadas. Você trabalha, é como se fosse um marketing. Você trabalha em cima de um produto chamado ser humano e sabe, mais ou menos, por uma perícia, um talento, né? Do mal, né? Que onde é que vai atingir. E até você conseguir desmentir isso, aquilo já foi propagado. O WhatsApp, de todas as ferramentas, nesse termo, ele é o que mais propaga as fake news, porque às vezes você manda a título de, olha só o que saiu aqui para mim, olha só o que eu recebi. Nisso, você já mandou para o Beltrano, para o fulano, para o ciclano. Os meus pais são sociólogos, pessoas acadêmicos, eles não são da geração internet. Eles estão usando agora. Assim, quando começaram a receber essa coisa, e que as pessoas mais jovens já sabiam porque já nasceram com isso, é uma virada de paradigma, é uma coisa assim tão... Porque o boato sempre existiu, mas a disseminação dele foi sendo refinada. Então tem essa intenção sim, só que hoje a forma de trabalhar, o modus operandi, ele é mais cruel, não sei se vocês me entendem, é uma coisa assim mais direcionada para um propósito. E é só lembrar da propaganda nazista, gente, uma verdade, uma mentira dita várias vezes, vira uma grande verdade. O Partido Comunista Chinês ainda o faz com o controle dos canais de comunicação na China. Há sempre o interesse de alguém, seja para tumultuar, porque a gente já teve o trote, o cara que ligava no bombeiro, contava uma mentira para o bombeiro, ou seja, para uma estrutura muito maior, política, organizacional, de governança, e que busca criar uma situação como o Partido Nazista fez na Alemanha, na Primeira e na Segunda Guerra, com muito mais força depois, a partir do Hitler. Então, deixa outra, né, Rodrigo? Era uma... De fato, tinha mais uma coisinha que me escapou, que você falou uma coisa muito interessante. Você falou dessa propaganda. E uma coisa que vocês levantaram no direito. Como é que você pega um robô? Exato. Normalmente, antigamente, você tinha um nome, uma pessoa, mas o robô é uma coisa muito rápida, você vira. Então, o mundo está indo além do que nós temos como regras, do que nós temos como lei. Então, como é que a gente vai equilibrar essa equação? Marco, acho que a gente vai falar disso, né, Eric, daqui a pouco. Eu só queria completar o que vocês falaram. Na verdade, as fake news querem, obviamente, atingir a credibilidade, mas para os veículos que têm credibilidade, que fazem a checagem, na verdade, acaba sendo um remédio às avessas, porque você tem... você acaba tendo assim, este veículo eu assisto porque eu confio nas notícias, eu gosto da forma como eles colocam. Então, você tem, muitas vezes, um ataque que acaba sendo uma forma de promoção daquele veículo que faz a checagem, a rechecagem, como a Sônia falou aqui. Né? E que exige de nós, profissionais de imprensa, uma dedicação ainda maior à técnica de jornalismo. Você tem que manter o seu nome, o nome do veículo, a verdade, tentar investigar cada vez mais. Na campanha agora, foi uma campanha de ódio, agora 2018, tinha acabado de voltar da França, cobrindo a campanha eleitoral de todos os lados, aquela credibilidade de sempre que precisamos colocar, né? Fazemos o melhor possível, é impossível agradar a todos. Um lado xingava a equipe chamando de nazista e o outro lado de comunista. De comunista. As duas coisas juntas. Pensava que eu era jornalista, né? Fui chamada das duas Genial. coisas. Foi...
Genial, é isso aí. Eu acho que, e era isso que eu queria puxar agora, a gente vai falar daqui a pouquinho da questão dos projetos de lei, né? Como que o direito brasileiro pode combater o fenômeno das fake news, né? Se é que a gente pode chamar de fenômeno de fake news ou o fenômeno da fofoca turbinada, né? Como diz o Marco. Eu queria, na verdade, até puxar a experiência da Sônia lá na França, né? A França que é, digamos assim, o berço dos direitos fundamentais de primeira geração, que envolve a liberdade de expressão, né? Sônia, na tua experiência lá como jornalista, né? Como você viu essa chegada desse fenômeno fake news? Como que isso foi lidado ali pela imprensa internacional e a imprensa nacional francesa? Como é que foi esse movimento lá na França? Olha, especificamente na França, o francês ele já tem um pé atrás com tudo. O francês é mais de rua, ele vai para o protesto, ele marca lá na République, ele está lá e ele vai reivindicar. Você sabe que tem um calendário para protesto, né? Dia 1º, 1, 2, 3, então, assim, o ano inteiro tem protesto, segmentado por setores, sindicatos e blocos, mas este fenômeno da internet, ele chegou um pouco mais lento. A França ela é mais resistente a esse tipo de tecnologia. Primeiro que a França é mais rádio do que TV. Quando aqui no Brasil o Instagram já estava bombando, lá era um filtro de fotos. O podcast não. O podcast já era uma coisa que todo mundo ouvia para instruir, porque está no metrô, etc. E tal. É perfil de sociedade. Mas já existia uma comissão, tanto no governo socialista quanto essa virada para o governo Macron, é um instrumento do próprio primeiro-ministro, né, que seria o homem mais poderoso depois do presidente, lá a divisão é um pouquinho diferente, né, presidente, primeiro-ministro, que não é o primeiro-ministro do parlamentarismo, é um primeiro-ministro que ele é o ministro mais importante, vamos dizer assim, que já tinha uma comissão para debater esse tipo de fake news e que começou nos atentados de 2015. Porque com a tragédia do Charlie Hebdo e depois veio o Bataclan e aquela série que todo mundo viu que a França virou, infelizmente, um cenário de guerra, né? Eu que fui lá para cobrir Europa, economia, eu acabei virando correspondente de guerra sem estar no Oriente Médio, né? E o ódio disseminado contra o povo do Islã era muito grande. A mulher, por exemplo, entrava de chador no metrô, ela já era discriminada pelo simples fato de ser uma religiosa de uma religião que era a mesma dos terroristas. Então, a confusão terrorismo-religião se deu muito nessa época e turbinado pela internet. Então, e num país que tem uma população muçulmana gigantesca, né? Gigantesca. Os argelinos, né, eles já, por uma determinação do governo Mitterrand, eles já são cidadãos franceses, como um pedido de desculpas pela invasão há muitos anos. Mas e o que o francês conservador, lá a briga que se dá, e por isso que Marine Le Pen, que é da extrema-direita, chegou no segundo turno das eleições presidenciais, disputando a presidência com Emmanuel Macron, foi porque os conservadores contra o islamismo votaram nela. Não por acreditar nem só na extrema-direita, mas por ela ser uma anti-islã, uma anti, vamos supor assim, Estado laico da França. Não, manter o Estado laico, melhor dizendo, da França, não deixar a religiosidade e outras culturas entrarem tanto na Europa. Quer dizer, o pessoal mais conservador. E a gente assistiu esse fenômeno posteriormente aqui no Brasil, né? Então, independentemente de partido, nós assistimos uma polarização. E essa polarização continua. E ela continua na internet, especialmente no Twitter e as ferramentas de WhatsApp, a separar o joio do trigo, aí é que entra a nossa importância como comunicadores mesmo e nós, advogados também, né? Porque hoje você usa muitos códigos e as leis que elas já existem, mas será que não é o momento da gente criar algo específico para esse novo normal que a gente está chamando tanto, ou mundo invertido, como os fãs de séries querem? Stranger Things. De repente a gente está chegando aí num limite que está precisando aí de uma coisa mais específica para a gente não ter que adaptar tanto as leis existentes para coisas que são absolutamente dessa época mesmo, né? Talvez tirar esse debate do campo político e levar ele para o campo social. Não é um problema só de política. É um problema social. Política é um pedaço. É um pedaço que se beneficia. E o nome do evento é até uma provocação, né? Porque um problema social vira um problema jurídico. Então, eu acho que a gente precisa pensar a fake news, pensar
o problema da desinformação de uma maneira mais ampla. Isso envolve uma discussão jurídica muito forte, né? Ô Marina, eu vi que tem algumas perguntas aqui, vamos deixar acumular mais um pouquinho, depois eu chamo, tudo bem? Pode Tem ser, uma, pode. tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu até respondi no privado, perguntando se não é uma afronta à liberdade de expressão, né? A eventual regulação dessa questão. Eu acho que a gente vai tratar disso, né, Eric? Eu Quando acho a gente legal. entrar na questão da legislação, né? Vamos entrar na questão da legislação, acho que isso já vai responder muitas das perguntas aqui, dizendo qual é o impacto das fake news para a democracia, Sim. será que notícias falsas tiram a legitimidade do voto consciente? Também tem a Eduarda que falou, os mecanismos para combater as fake news seriam um perigo ao direito à liberdade de expressão? Exatamente. Ô Marco, vamos comentar então um pouquinho, porque a gente tem um projeto de lei que passou pelo Senado, né? Está agora na Câmara, e ele tem sido alvo de muitas críticas, seja porque traz conceitos muito abrangentes, que parece que não resolvem a situação. Até tem um artigo que foi publicado no Estadão, né, no blog do Fausto Macedo, no último dia 12, é do Caio César de Oliveira, advogado, e ele fala: o PL das fake news e sua míope visão da desinformação. Me parece que a gente, em termos de legislação, nesse momento, virou uma coisa de louco. Tem um monte de projeto, tem coisa avançando, tem coisa não avançando. Como que você está vendo esse cenário? Eu vejo com muito medo. Eu tenho um medo enorme desse PL, acho ele horroroso. Não sei o que pensam os demais, mas tem um assodamento gigantesco aí para se regular, querem sair regulando de qualquer maneira. E aí a gente tem, nós já temos hoje um arcabouço legislativo muito bom, especialmente no marco civil da internet. Tem um artigo excelente que trata sobre as fake news, sobre como tratar, como fazer, enfim. E aí você tem um PL que a despeito, aí, sob o pretexto de regular as fake news, ele na verdade está invadindo diversos princípios muito sensíveis, né, da liberdade de expressão. Eu vou dar um exemplo para vocês que me parece claro. Nós temos aí o chamado, o malfadado inquérito das fake news, né? Quem acompanha sabe, está no Supremo Tribunal Federal. Ele foi iniciado sob o pretexto de defender a honra da casa, né? E aí, pequenos blogueiros que teoricamente disseminavam fake news foram colocados nesse inquérito, e depois teve a censura à Cruzoé, né? Que até um amigo nosso, que é o André, que advoga, a Marina o conhece também, enfim. E assim, a loucura foi tamanha que sequer acesso ao inquérito o advogado teve. O STF pirou de tamanha forma em relação a fake news, que ele sequer deu acesso ao inquérito aos advogados. Uma coisa maluca. E aí se chegou ao absurdo de se querer condenar o veículo, no caso a Cruzoé, pela caixa de comentários dos leitores. Quer dizer, aquele espaço tradicional que os leitores têm com os veículos, falou o seguinte: olha, você tem responsabilidade sobre o que os seus leitores escrevem na sua caixa de comentários. Gente, pelo amor de Deus, pirou, o mundo acabou. Também, né, Marco? Sabe, levando a ferro e fogo, com certeza, eu concordo com o seu medo mesmo. Isso tem que ser visto com detalhe por detalhe. Eu concordo também que o artigo das fake news, ele já ajuda bastante, porque quando a gente fala em regulamentar, nós não estamos falando em não, vamos dar voz. Não, a liberdade de expressão é extremamente importante, mas alto lá, a gente não pode confundir liberdade de expressão com terrorismo digital. Lógico. Completamente diferentes. Então, nesse papel, o legislador ele vai ter que ter muita atenção, muita consultoria. Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Isso é muito importante a gente deixar claro. E esse assodamento que é perigoso, porque a gente tem algumas leis nesse país que foram feitas de maneira construída, muito bem feitas. Eu cito aqui, a gente estava conversando, né, Marco? A LGPD, o Marco Civil da Internet, foram coisas que foram construídas com a sociedade. Algo que impacta tão fortemente na liberdade de expressão tem que ser construída da mesma forma, não tem outra saída. Não adianta a gente ter medo, porque de fato a gente está às vésperas de um período eleitoral,
o problema das fake news existe, vai ter que ser combatida com o que a gente tem na lei, o que para mim, em muitos casos, é suficiente, talvez com uma adaptação ou outra, pensar numa alteração dos crimes contra a honra, talvez, o Marco fez um trabalho maravilhoso, ele levantou que na lei de imprensa que foi, né, teve É de 67. É de 1967, já existe ali algo que poderia ser utilizado. Exatamente. É claro, assim, antes que as pessoas fiquem de cabelo em pé, é lógico que a lei de imprensa ela tinha um viés ali pela ditadura, né, de repressão e tudo mais, mas o conceito pode ser importado de lá, adaptado e trazido para o ambiente democrático. Né? Deixa eu ler para vocês aqui, ó, o artigo 16 da antiga lei de imprensa: publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados que provoquem 1. Perturbação da ordem pública, 2. Desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito, 3. Prejuízo ao crédito da União, 4. Sensível perturbação da cotação das mercadorias. Gente, incrível, 1967, não pode ser mais atual. É verdade, com certeza. Perfeita a contextualização. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês aqui. Todo esse arcabouço jurídico presente, mas o sistema do judiciário brasileiro incorre nos mesmos problemas da aplicação do Código Penal, nos mesmos problemas na aplicação do Código Civil, porque a sensação de impunidade é muito grande. Não, mas aí são problemas diferentes, né, Salomão? E essa impunidade são problemas diferentes. O sistema. Sim, mas espera aí, vamos lá. Nós temos um ótimo arcabouço, né? Nós temos um ótimo arcabouço legislativo. A aplicação destas leis no dia a dia da sociedade é uma situação que a gente precisa tratar, e aí a gente vai entrar na questão do judiciário, de reformas, etc., mas é uma outra situação. Agora, não se pode tirar as boas leis que nós temos, aliás, de muito tempo. Para lembrar aqui, todo mundo conhece talvez, mas nós temos, nosso Código Civil de 16 era do Clóvis Bevilacqua. A Argentina não tinha, comprou o nosso do Teixeira de Freitas. O Brasil fez o Código Civil da Argentina. Então, para a gente ver como a gente tinha e continua tendo coisas boas, né? O Código Penal já tem disposições. Veja, o artigo 19 eu nem gosto de ficar citando, mas é importante, do Marco Civil da Internet fala, ele começa assim, ó: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis. Então, assim, me parece que já resolve o problema, porque você não pode punir o mensageiro, você tem que punir o criador do conteúdo. Siga o dinheiro. Onde é que está esse cara? Qual que é a repetição de comportamento? Senão a gente vai começar, como tem no PL, a mandar parar, tirar, fechar, censurar, porque você foi vítima, muitas vezes, de uma fake news. Então, esse é meu medo, entendeu? A gente não pode atropelar o processo. E assim, dá para melhorar, dá para a gente adentrar um pouco mais na questão específica da fake news. Claro que dá, sempre dá, mas com cuidado, como o Eric falou, sem assodamento. Vamos devagar, entendeu? Vamos discutir. Mecanismos hoje a gente já tem. A regra tem que ser a liberdade de expressão. Concordo com a Sônia, que não pode ser uma coisa óbvia, pode fazer o que quiser, não é isso. Mas a regra tem que ser e você tem que fazer o remédio. Ninguém aqui vai conseguir com a internet, com esse monte de robô, com essa deepfake, impedir as fake news, mas você tem que ter um sistema que controle ela rapidamente e de forma eficaz, mas sem censurar, sem impedir a liberdade de expressão. Eu acho que esse é o mote. Como fazer? Temos que aprimorar, temos que ir atrás, correr atrás da loucura, da bandidagem, que é essa questão da fake news. Entendeu? O Marco citou um ponto excelente, a questão de quem está por trás, onde está o dinheiro, porque me parece que o foco de qualquer medida legislativa para combater a questão da desinformação tem que estar pautado em buscar quem financia. Né? Eu faço uma relação com o tráfico de drogas. O que adianta você pegar o aviãozinho? Você tem que focar no crime organizado. Quem está injetando dinheiro, quem tem interesse naquilo. A mesma coisa serve para fake news. Pelo menos essa é a minha visão. Né? E eu acho que isso tem tudo a ver com esse momento da gente buscar efetivamente, ou seja,
gastar energia com o que realmente precisa ser gasto, né? E a ética, né? A gente esquece que o maior, o que tem que reger todo tipo de raciocínio em cima de você querer fazer, independentemente da interpretação legal, etc., é você ter a ética. Tem muita a Europa nesse ponto, assim, a experiência que a gente vê, não tem aquela história, eu vou ajudar você com o cobertor porque está frio, porque eu fiquei com pena. Na verdade, ele pode nem estar ligando emocionalmente, não, eu vou ajudar você com o cobertor porque é o certo a fazer. Então, essa construção social de você buscar o respeito ao ser humano, ao próximo, enfim, a tal da cidadania que a gente tanto busca, né? Ela passa por aí. Não importa o que você sinta, mas porque fulano é antipático, não tem, nesse caso não tem sentimento, tem que fazer o que é certo. E o que é certo? Assim, é o bom senso. É você ter uma história em sociedade que te incentive a esse tipo de coisa. Não você pegar a legislação e interpretar do jeito que é conveniente a você e ao teu cliente, mas você interpretar do jeito que você tem certeza que é ético, que é certo. E hoje, por exemplo, aqui, no meio jurídico, tudo acaba no jurídico. Será que a gente não podia resolver no âmbito social os problemas? Poxa vida, relação entre consumidor e fornecedor, você não precisa ir tanto para o jurídico, do jeito que se vai nesse país, né? A gente tem que evoluir como sociedade, é isso que está faltando, e deixar para o jurídico as questões mais complexas, porque, na verdade, assim, a questão da sociedade você faz porque existia um jurídico antes, mas depois da sociedade construída, agora existe um jurídico para te amparar, não para ser ferramenta para interesses pessoais. Pode ser utópico que eu esteja falando, mas é o que precisa ser feito. E essa sensação de insegurança que o Salomão cita, Marco, desculpa te interromper, eu acho que assim, e aí é o papel dos advogados na construção de uma jurisprudência que realmente reforce os valores éticos, reforce os valores ligados à liberdade de expressão, porque o que o Marco está querendo dizer a gente precisa ter bons instrumentos legais e, a partir disso, criar uma jurisprudência que cria essa sensação de segurança, né, Marco? Exatamente. Só pegando o gancho do que a Sônia falou, eu concordo assim, em gênero e grau e acho que a gente tem um grau de litigiosidade no país absurdo. Meu avô atrasou, entra com ação de dano moral contra a companhia aérea. Então, assim, e aí o judiciário fica lá com 700 milhões de demandas e não consegue resolver, não consegue dar uma resposta a tempo e qualificada, porque o cara não tem tempo de se debruçar no processo. Eu sei que não é o mote, mas só para dar um exemplo, há muitos anos atrás eu assisti um debate de direito comparado, e aí o debatedor do Japão falou que eles estavam preocupados naquele ano porque eles tinham 50 demandas no Tribunal Superior do Japão para julgar no ano inteiro. 50! Que coisa! 50 no Tribunal Superior do Japão. 50 o STF tem a cada segundo. Então, assim, o STF, ele não trata de questões constitucionais, ele trata exatamente disso que a Sônia falou, da falta de bom senso, da loucura. Todo mundo se sente indignado nesse país e todo mundo vai para o judiciário. Não, e tem a gente até que instrui, que todo mundo sabe, assim, não vou pagar a conta, e depois eu entro na justiça e um abraço, isso. questiono. E enrolo. Enrolo. O que é isso? Ganho tempo. Aí o coitado que realmente não tem dinheiro, que teve um desastre financeiro da vida, não está amparado porque tem um processo. Então tem tudo, essa coisa que nem assim, a gente adora informação, mas tem a fake news. Tem o bem intencionado, mas sempre tem o espertinho. É duro você tentar equilibrar do jeito certo a coisa. É duro. É isso aí. Ser humano. Agora, só é importante destacar, eu sou um liberal convicto. E eu vejo uma disparidade muito grande entre as plataformas digitais e do mundo regulado que nós, por exemplo, vivemos no ambiente de rádio e televisão, né? Os pesos e medidas na aplicação são completamente diferentes, o que acaba também propiciando. Quando eu falo de impunidade aqui, e faço essa provocação a vocês, é porque há hoje um regramento muito claro. Embora as medidas aplicadas não sejam tão claras assim contra aqueles organismos regulados, como rádio e televisão, algo que não acontece nos meios digitais, né? E que
e talvez os meios digitais tenham muita força para permanecerem sem qualquer tipo de regulação, em detrimento da nossa capacidade de fazer. Boa. Olha, a Marina é craque nisso, eu não vou nem entrar nessa história, porque eu já estou vendo o sorrisinho dela ali, porque ela trabalha nisso de cabo a rabo. Nesse ponto, volto até como a Sônia colocou, se é uma questão assim, é uma ferramenta, é uma plataforma ou é uma mídia? Passa-se por uma discussão conceitual e comportamental, porque no Brasil a gente somos muito pegos a conceitos, enquanto que, na verdade, quando as coisas se comportam de determinada maneira, você pode pôr o título que for, mas ela é outra, né? Então, assim, o que temos à frente? Porque não adianta negarmos a realidade. Então, assim, é uma ferramenta, é uma plataforma, eu dissemino ou eu gerencio? Quer dizer, aonde entra o fio e a responsabilidade nisso? Né? Aliás, Marina, nós aqui temos um problema, porque a gente tem vários chapéus, né? Nós temos o chapéu da radiodifusão, que é regulada, nós temos o chapéu da televisão fechada, nós temos o chapéu da internet, nós temos o chapéu... Enfim, a gente acaba transitando... E a cidadania nisso, e como sociedade, né? O que esperamos como sociedade que o Brasil... Exato. Evolua. E Marina e Marco, que pegando um gancho no que vocês estão falando, é exatamente isso. Por que para o jornal, para a TV, para a rádio, a gente tem o que o Rodrigo falou, o erramos, temos que pedir coisas, fazer editoriais, etc. e tal, quando somos contestados, né? Tem que ter sempre uma resposta. E por que na internet simplesmente, agora é a minha provocação, a notícia não está boa, alguém falou alguma coisa, tiram do ar e um abraço. Se você não tira o print da tela, você não fica sabendo que o cara errou. Agora, quando você está ao vivo lá, e que errou, porque isso acontece, e que depois você pede desculpas e corrige a informação, por que isso não acontece? Por que não tem isso na internet? Essa coisa, tal do erramos? Nós somos concessionários, né, de serviço público, né? Então, a União entende o seguinte, você está aí porque eu deixei você estar aí. Então, você tem determinadas coisas a cumprir aqui, meu amigo, senão eu te desligo. E, obviamente, isso não acontece com a internet, mas concordo contigo, o regramento tem que ser... Você não pode ter uma disparidade, não é fair, não é razoável. Enfim. E uma coisa que eu acho muito interessante, uma discussão que está tendo, pelo menos no âmbito do PL, é ter uma autorregulamentação, como a gente tem com o mercado de publicidade, mas que seja uma coisa efetiva, né? Pelo menos eu vejo aqui no dia a dia, o CONAR tem muita força, né? Talvez se a gente pensasse em termos de mídias sociais, de internet, uma autorregulamentação, alguma coisa do tipo, com influência do jornalismo, com influência da publicidade, talvez a gente evoluísse nisso e não ficasse com essa impressão de que são dois pesos e duas medidas ao tempo todo, né? É verdade. Sim, verdade. Bom, eu queria continuar aqui a discussão, até falar, a gente falou um pouquinho no começo sobre a questão da importância do jornalismo profissional no âmbito dessa discussão da desinformação, né? Um dado muito interessante, está até num relatório, Marina, foi da coalizão, eu tenho o nome aqui, da Coalizão Liberdade com Responsabilidade, que foi um ofício que foi enviado para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e eles citam uma coisa muito interessante, né? Eles falam que o jornalismo profissional é peça-chave no combate à desinformação e, segundo o Atlas da Notícia de 2019, 62,6% dos municípios brasileiros já não dispõem da presença de veículos jornalísticos. Aqui eu estou falando de jornalismo local, como isso é importante, né? A gente ter também nas cidades, grandes ou pequenas, um espaço para o jornalismo. Então, a gente, claro, tem as grandes redes de televisão, as grandes redes de rádio, os grandes portais, mas falta. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem... o jornalismo local não avança, né? E isso faz uma falta danada quando a fake news também é local, né? E o jornalismo local, ele é necessário. Ele fala da comunidade. Não tem coisa melhor do que você se sentir amparado. E esse é o lado lindo da profissão de jornalista. É quando você sente que aquela pessoa sozinha, ela teve aquele serviço prestado porque a tua informação fez a diferença. É o que me faz repórter há 26 anos. Conhecendo o né? Que legal. Não com vocês, mas assim, eu sou apaixonada para falar da minha profissão e... Muito legal. Adoro. O Salomão, que eu conheço, também um cara de rádio. Quanto que deu de boletim de trânsito, né, Salomão? Eu só acho que o jornalismo só tem razão de existir porque essas pessoas nos alimentam no dia a dia com as informações e se veem representadas na possibilidade
de ver amplificados os seus anseios, os seus desejos, enfim. Eu comungo aí do mesmo sentimento da Sônia, tem uma longa trajetória no jornalismo regional, embora participando de coberturas nacionais, e estar próximo das comunidades é decisivo. Né? Até para as empresas de comunicação tem se tornado decisivo. Nós aqui do Grupo Bandeirantes hoje, nós estamos presentes em 17 capitais com emissoras próprias, em cidades do interior, com Campinas, São Paulo, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. A gente tem essa preocupação de estar próximo também com as emissoras de rádio. Só queria colocar, Érico, me parece haver um pequeno desvio, uma pequena distorção nesses dados do regionalismo, no que se diz respeito à presença do jornalista. O jornalista não está mais presente em um veículo, ele está presente próximo das pessoas na plataforma digital. E o problema é que a plataforma digital não goza, em razão da própria fake news e de tudo isso que foi construído, da credibilidade para que esse sujeito possa se fixar como uma referência de jornalista na cidade. Eu conheço cidades com menos de 10, 15 mil habitantes, no interior de Minas Gerais, onde minha família mora, e tem lá o jornalista da cidade, aquele cara que acompanha o dia a dia da delegacia, da prefeitura. E o que ele tem hoje como capacidade de comunicação? Não tem a rádio, não tem a televisão, mas ele tem uma página numa rede social, no Facebook e etc. Mas não goza da mesma credibilidade porque está confundido ali com outros meios de propagação de fake news. Então, veja também como existe o lado positivo de estar no digital, existem pessoas que poderiam estar levando notícia, estar próximas de pessoas que precisam propagar informação, que são as fontes locais, mas que não conseguem fazer porque estão inseridas em um veículo que não dispõe de credibilidade em razão desse ambiente tão nocivo tratado pelas fake news. E aí a gente volta naquele debate, há uma resistência muito grande dessas empresas, também digitais, de estabelecerem qualquer tipo de regulação. Ora, preocupados, eu acredito, com a liberdade, mas em dado momento também porque não querem aumentar os seus custos, não querem aumentar, né, o seu envolvimento com a disseminação de conteúdo. Eu queria fazer na verdade, tocar uma pergunta que chegou aqui para a gente, né? Vou direcionar para o Marco, depois a gente comenta. Ele é do Lucas Antônio, ele fala: poderia ser feito um artigo no Código Penal para punir pessoas que cometem fake news, sendo criada uma parte especial para crimes deste gênero? Marco, como que você vê isso? Uma alteração legislativa no Código Penal para abranger a questão da fake news. O duro que, assim, a gente precisa hoje melhor discutir qual que é o conceito de desinformação para a gente amarrar certinho no código, né? Você já tem, na verdade, no Código Penal, os artigos que tratam dos crimes contra a honra, que já abarcam uma parte aí das fake news. Existem já outros dispositivos que tratam disso. Fazer um artigo específico, claro que dá para fazer. Precisamos pensar exatamente como tutelar essa conduta, né? É difícil. Você vê, já tinha até na época da lei de imprensa, tinha lá uma pena, inclusive, na lei de 67. Não sei, temos que pensar. Como a gente tocou aqui, fazer leis ou sair fazendo é simples. O duro é que ela seja boa e que ela seja efetiva, entendeu? Eu faço uma parte aqui, embora eu tenha também me dedicado um pouco ao estudo do direito, na especialização que eu fiz. O grande problema para o público que não é operador do direito é a complexidade da disposição legal. Né? A gente vai citando artigo de lei tal, vai citando isso da lei tal, e isso não está traduzido para o público e não gera a sensação de que estamos amparados legalmente. Talvez não criar uma lei específica, mas traduzir isso em um código que evidencie o que nós temos no arcabouço legal para o processamento. Eu sei que essa é uma atividade inerente ao operador do direito, aos advogados, etc. Mas para o cidadão comum fica muito distante, aumentando a sensação de insegurança, aumentando a sensação de impunidade. Já tem, só uma questão, já tem até projeto de lei, né, para criminalizar especificamente a fake news, né? Mas assim, a gente volta naquele problema, quem que vai ser responsabilizado, né? Como é que você chega, por exemplo, num robô que está criptografado,
que não tem como ser... É difícil. Assim, é muito fácil você pensar um autor de um homicídio. É muito difícil você pensar na materialidade do crime, né? Na questão da fake news. É difícil. É aquela história, como é que eu pego um robô? O criminoso, você vai atrás, existe toda uma coisa, um nome. Agora, o robô, ele vai, ele vem, ele volta. Às vezes é a mesma pessoa, às vezes são várias. É o que a gente Por está isso, assistindo. isso. A gente volta naquela mesma proposição. O que a gente tem que tutelar, né? É a conduta, é a reiteração de uma conduta, é o dinheiro, né? A sede de poder, porque acaba invadindo todas essas áreas. É difícil. Lembrando que o avanço da tecnologia já nos colocou esse debate há uns 10 anos, quando os bancos passaram a ser responsabilizados, ou pelo menos passaram a ter que garantir a indenização dos clientes que foram acometidos de alguma ação de um hacker ou de algum criminoso digital. Nós já vivemos esse debate lá atrás e os bancos acabaram sendo colocados ali, não estou dizendo se é certo ou errado, mas os responsáveis pela ação... Você passa uma responsabilidade que deveria ser maior. Ela deveria ser um debate da sociedade, de fato. Não interessa se é o banco, se é o consumidor, de fato você acaba fazendo esse tipo de coisa. É difícil, quando a gente fala, existe a aplicabilidade, como o Marco falou, da injúria, calúnia, difamação, outras leis que você pode compor, mas você repara que a gente precisa fazer assim, um apêndice de várias leis, para fazer um puxadinho, exatamente, quando falta aquela... Para você se sentir garantido como cidadão, uma única frase, né? O legislador pensou, a lei brasileira, ela é ótima. Inclusive, assim, a lei brasileira é muito elogiada no exterior. Vocês, obviamente que vocês sabem disso. Também que a gente está citando Clóvis Bevilacqua, a gente está citando gênios aqui, né? Que são à frente do seu tempo e além do tempo. Porque até hoje uma lei de 67, ela pode ser aplicada hoje. Eu sou pelas instituições, eu acho que os nossos instrumentos legais, eles são ótimos. Agora, o que precisa é a gente resumir mais para não precisar jogar tanto para o jurídico, que é o que a gente está falando. Fica mais no social, não joga para o Marco, que é um G. O Marco ele já faz 30 páginas assim de um negócio e ele consegue, mas daí você tem que chamar o Marco, né? Você não pode ter uma frase que você fale no código lá para é essa frase aqui, eu estou garantindo o meu direito. Eu acho que talvez a gente falta alguma coisa, uma adaptação, nem tanto é uma questão de comunicação e de educação, né? Exatamente. Depois de educação, exatamente. Depois que eu fiz jornalismo, depois fui estudar direito, né? Eu vi a complexidade que e eu fiquei imaginando, se o Eric tivesse feito direito antes, ele não teria a mesma compreensão. É impossível, porque o direito ele exige... Ele exige experiência para você conseguir aplicar bem o direito, ele exige interpretação, texto, leitura, enfim, uma série de atributos que, no final da história, recai sobre educação. Né? Então, sobre a formação da pessoa. Eu concordo, as leis são difíceis de entender. Muitas vezes a gente fica lendo e relendo, né, Marco? Para tentar entender, e mais de uma vez, e repete. Te contando que com essa coisa de jornalismo, né, que você sabe que a gente não dorme, não tem rotina, etc. E tal, até hoje, assim, momento Freud, né? Quando tem uma coisa assim que você tem aquele pesadelo, até hoje que eu estou fazendo prova de direito tributário. E que eu Mas porque assim, era um negócio tão violento para minha adolescência / juventude, que é um negócio assim, que é muito assim, você tem que estudar, você tem que interpretar muito, quando poderia ser mais simples, né? Claro que a gente adoramos ter esse corpo jurídico, essas faculdades de direito maravilhosas que são todas as tradições, mas assim, na maneira mais simples, podia ter alguma coisa que o cidadão não precisasse tanto recorrer a nós, agora, os advogados. Porque a lei, ela é escrita para o cidadão, né? Todo mundo deveria saber o que está na lei, pelo menos esse é o princípio que segue. Então, quando a gente cria um problema de comunicação na lei, a gente acaba não atingindo os objetivos dela, né? Então, isso é o número de advogados no Brasil, enfim, tudo por causa também da complicação de ler e, mais difícil, interpretar a lei ao caso concreto. Mas eu concordo, eu sou super afim, por exemplo, super partidário do ensinamento do direito constitucional em algum grau nas escolas.
Pelo menos uma noção todo mundo tinha que ter. E aí eu vou suscitar um ponto agora que eu também acho que tem a ver com essa discussão que a gente está tendo agora. Também é papel do jornalismo, além do direito, a educação dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. A gente tem que mostrar, enquanto sociedade, a importância do jornalismo profissional, a importância de uma leitura apurada, não é aquela leitura de manchete. Você não vai conseguir emitir uma opinião correta, consistente, só lendo 280 caracteres no Twitter. Então, acho que, além de estimular a saber identificar a fake news, é estimular a leitura da notícia, né? Acho que esse é um papel do jornalismo, né, Salomão? Concordo. Acho que o jornalismo traduz tudo isso para a sociedade. E aí eu volto a bater na tecla de que o jornalismo profissional, as técnicas do jornalismo, né, e toda vez que a gente vai fazer a interpretação de uma lei, ou toda vez que a gente vai principalmente traduzir a decisão de um magistrado, né, há uma exigência do jornalismo muito grande, porque você precisa ir a fundo, conhecer muito. Eu não estudei na faculdade de Direito, mas acabei fazendo um curso de especialização na área do direito aplicado à comunicação. Tive a oportunidade de ser uma das primeiras turmas, inclusive, desse curso aí em Campinas. E a complexidade com a qual a gente lida nessa interpretação exige uma formação muito grande do jornalista, exige uma formação muito grande. Então, como é que eu vou transferir essa responsabilidade para um cidadão que não domina a técnica do jornalismo, que não domina a capacidade de fazer uma tradução simples, com palavras simples, né, com uma mensagem objetiva, com o nosso lead, quando, como, onde, por quê, para a pessoa que está lá do outro lado. Então, o papel é infinitamente importante do jornalista, e não adianta, né? A gente às vezes quer fugir do direito, quer fugir da decisão, mas ele está presente na vida da gente o tempo todo, né? A nossa vida é decidida pelo direito, é decidida pela lei e pelo conjunto das regras que norteiam a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, o jornalismo tem uma importância grande nessa hora de traduzir, e nós precisamos exigir do jornalismo profissional qualificação para que essas traduções sejam objetivas, sejam claras e sejam verossímeis ao que, de fato, a lei está dizendo. Sônia, deixa eu só falar uma coisa. Eu também tenho, até hoje, pesadelo com direito tributário. Eu admiro muito quem estuda e entende esse negócio, porque é difícil de ser tributarista no país, pelo amor de Deus. Somos três. Coisa de louco, gente. O que é isso? Não, tá louco. Já começa com impostos diretos, impostos indiretos. Tá maluco. Não é para amadores. Não é, não. Sucessão tributária, né? Substituição tributária. Eu quero sonhar, vamos parar. Isso a gente deixa para a Comissão de Direito Tributário muito bem representada aqui no Graças a Deus. E a gente, quando tem algum problema desse, né, Marco? Vamos diretos no especialista. Sim, óbvio. Não nos metemos. Exatamente. Pegando aqui, fazendo um comentário nessa última fala do Rodrigo, é muito interessante quando a gente passa a analisar mais tecnicamente o que é o jornalismo de um fato, né? Porque inúmeras pessoas contam fato, mas não por isso tem ali o que é um jornalismo. Quer dizer, então, essa técnica, é isso que você falou, tem que entender um pouco de tudo, tem que ter o suporte, o fundamento, quer dizer, essa educação que as pessoas precisam adquirir, né, como consumir essa mídia, para entender o que é uma mídia. Quando eu só estou contando um fato, eu posso estar vamos pensar, numa reintegração de posse coletiva, né? Está ali contando esse fato, mas isso me faz ser uma notícia ou não? Quer dizer, daí entra a técnica e a necessidade de ter o jornalismo profissional, instruído, que faça disso a contextualização, que coloque as devidas informações, as mínimas informações necessárias para você ter um conhecimento fundamentado daquela situação. Então, assim, temos que resgatar esse jornalismo, né? Esse papel, essa necessidade de técnica para se contar as histórias, os fatos, porque não basta, né, simplesmente contar jogar, né? Jogar informação. É muito diferente do bom jornalismo. E concordo, Marina. Sônia, Brasil é o país que... Falam que o futebol é o esporte preferido, eu discordo, é litigar.
Né? É verdade. São mais de 80 milhões de processos judiciais. O brasileiro gosta de litigar, depois jogar futebol. É muita perda de tempo. A gente podia estar fazendo outras coisas, né? Construindo um foguete para Marte. Não, a gente está litigando, verdade. Litigando, o esporte favorito do brasileiro. Em 2019, o CNJ contabilizou mais de 80 e poucos milhões de processos. Quer dizer, gente, não, e é isso. É impossível a gente ter um judiciário que responda a tudo isso. É, impossível. Eu estava ouvindo só... Se tiver outro... Impossível. Impossível. A gente acaba muitas vezes enxugando gelo, né? Porque cada dia vai chegando mais. Você imagina dentro dos tribunais como que isso é recebido, né? Eu estava ouvindo o Salomão falar, né? E aí eu coloco uma dupla crítica aqui. Eu acho que é papel das faculdades de jornalismo passarem também conteúdo, investir na formação jurídica dos novos jornalistas, né? Eu tive uma formação muito boa com professor aqui da PUC de Campinas, mas foi muito pouco, foi metade de um semestre. O que eu me lembro daquela época são os crimes contra a honra. Enfim, para o jornalista que chega numa redação e tem que ler um acórdão do STF, me parece que é insuficiente. Então, eu acho que a formação jurídica tem que estar presente na formação do jornalista e nas empresas de comunicação fazer um movimento de aproximação do jurídico com o jornalismo, né? Eu acho que isso é muito importante. O Marco da CNN, que é diretor jurídico da CNN, Marco Aurélio também, né? Falou isso semana passada. Seu xará, né, Marco? Falou isso na semana passada e ele teve uma experiência na Record, também na CNN, por uma questão de editorial, né, que vem dos Estados Unidos. É fazer esse contato, né? O jurídico não pode ser visto como alguém que só traz problema. A gente tem que trazer a solução também no dia a dia. E o jornalista também não pode ficar melindrado de compartilhar dúvidas, né? Perguntar o que ele acha, o que ele não acha. Isso aqui que eu escrevi está certo, está errado, o que você acha? Porque com isso a gente vai construir uma cultura jurídica na própria sociedade, porque não vai ficar parado na redação. Aquilo vai pro ouvinte, vai pro telespectador. Eric, deixa eu aproveitar que você está. Eu estou vendo aqui um comentário, na verdade, 2 comentários que eu achei excelentes aqui. O primeiro é da Eduarda, dizendo o seguinte: a treta é o combustível do brasileiro. Genial. Exatamente. E a outra, que é uma pergunta da Patrícia, é que ela diz o seguinte: então, qual seria o papel real do jornalismo? Levar a informação na linguagem dos leitores, entre parênteses, de forma informal, ou manter a técnica para incentivar os leitores a lerem mais e entenderem também alguns termos formais? Aí deixo com os jornalistas responderem. Excelente pergunta. Eu acho que a minha fala provocou esse questionamento. Eu acho muito interessante essa pergunta. Pois sim, Marina. Eu até posso começar dizendo que é por isso que assim, a gente fala que o jornalista ele é especialista em tudo e não é especialista em nada. Na verdade, o que o jornalista tem que ter é boa fonte para consultar e para dar a informação correta na linguagem fácil. A gente não pode falar da rebimboca da parafuseta, como a gente fala, quando na verdade você pode traduzir por uma coisa mais simples. Agora, o que realmente não tiver tradução, um termo em latim ou então uma expressão bem específica do direito, a gente tem a obrigação de explicar. Ou no caso do impresso, abrir um box. No caso do jornal impresso é até mais fácil. Ou quando você está ao vivo, que você interpreta, as pessoas entendem o que você está dizendo. Agora, em uma matéria de 2 minutos, com cabeça, você tem que enxugar o texto, porque a informação precisa ser passada, você não pode desmontar o que a gente chama de espelho do jornal, quer dizer, todas as notícias elas são pertinentes naquele dia, né, que é o que a gente chama de factual, mas ao mesmo tempo também não ofender o especialista daquele assunto. Agora, na época da Covid, todos nós somos especialistas em saúde. Há termos muito específicos, né, da medicina que a gente tem que explicar como funciona no corpo humano. Então a gente desenha lá o bonequinho, o corpo humano, explica como é que funciona. Isso não é uma coisa pueril, muito pelo contrário, ela é uma prestação de serviços. A gente sempre tem que se cercar desse tipo de ferramenta para que a pessoa entenda a notícia e aprenda mais. E, mais que isso, incentive a buscar novos conhecimentos a partir daquilo. Então, esse que é o nosso grande desafio do dia. Não sei se o Rodrigo concorda. O jornalismo não é a única fonte de informação e tampouco se presta a ser uma fonte de educação, né? O jornalismo ele é o porta-voz dos acontecimentos do extraordinário da sociedade.
O que a gente precisa ter em mente é que o jornalismo é um complemento de todas as outras ferramentas sociais. A igreja é uma ferramenta social, a escola é uma ferramenta social, né? A comunidade é uma ferramenta social e o jornalismo, os meios de comunicação, são uma ferramenta social e que se complementam. A gente não pode ter essa ideia de que tudo vem da mídia, de que eu sou educado pela televisão, de que eu sou educado pelo rádio, que eu só aprendo ali. E se alguém, num veículo de comunicação, estivesse colocando nessa posição, desconfie, porque os grandes veículos não fazem, né? O jornalismo profissional não tem essa pretensão e não faz. E é por isso que a gente entrevista pessoas, porque nós entrevistamos os peritos naquele assunto, que somos os porta-vozes, como disse o Rodrigo. A gente está representando a sociedade, um factual, explicando o que está acontecendo, traduzindo de uma forma, mas nós não somos a fonte, nós somos o veículo, passa pela gente. Exatamente. Nós somos instrumento de educação e não os educadores, né? Eu acho que o educador a gente entrevista. Exatamente. Bom, gente, nós estamos chegando perto aqui das 8 horas. É uma pena porque para mim passou num minuto, eu não sei para vocês. Eu adorei. Foi uma delícia conversar com vocês. Foi. Várias horas, se vocês deixassem. A gente vai embora se a gente não tiver um controle de horário aqui. Olha que coisa interessante. A Sônia tem 22 anos de Band, eu tenho 8 e a gente não se conhece. A gente se conheceu hoje. Isso é um absurdo. É um absurdo. De máscara, isso não é fake news. Não, é engraçado também a tecnologia. O Marco, né, diretor jurídico, eu estou aqui na Band há menos tempo, como advogado 1 ano. Também a gente nunca conversou tanto, né, Marco? Nunca conversou tanto. Você esteve aqui algumas vezes, a gente bateu papo, mas nunca nessa profundidade. É isso aí. Isso mostra o quanto plural é a nossa atividade, quantas pessoas estão envolvidas nesse olhar que a gente leva todos os dias para a casa das pessoas, né, para os nossos clientes. E é importante que a gente tenha sempre pluralidade, né, quando a gente fala de liberdade. A liberdade nada mais é do que a possibilidade de conviver com essa pluralidade, ter espaço para que a pluralidade possa acontecer. Pessoal, queria agradecer muito, Marco. Foi um prazer ter você aqui nessa conversa. Tenho certeza, Marina, que a gente vai ter que marcar uma outra, porque o assunto não terminou, né? Olha, eu concordo. Dos eventos que a gente tem participado, está sendo uma grande interação com o público. Em todo momento, manteve estável. Olha, uma audiência incrível. Muitíssimo obrigada, e com certeza por conta do calibre dos palestrantes. Muito obrigada, Eric, Marco, Rodrigo, Sônia. Muitíssimo obrigada pela participação, pelo empenho. Com certeza vou marcar outra. O pessoal aqui já está pedindo no chat. Olha, façam a próxima. Que legal. Muito legal. Muito, muito bacana. Está sendo um sucesso. Valeu, gente. Obrigado, Sônia, Marina, Rodrigo. Em nome da OAB, Eric, valeu. Quero sempre reforçar a questão da democracia. Mundo. Democracia sempre, acho que é onde nós estamos batendo sempre no ponto, é a cidadania e democracia sempre. Sônia Blota, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, que continue assim. É um prazer ter profissionais como você. Rodrigo Salomão, idem. Excelente trabalho, muito obrigada pela participação e o trabalho que se faz no dia a dia. Marco Aurélio, nosso sincero agradecimento pela participação, pela ponderação dos seus pontos, muito concisos e muito consistentes, além de tudo. Muito obrigada por ter Obrigado, Marina. Valeu pela participação, muito obrigada. Prazer estar contigo. O idealizador desse evento, batizou com o nome perfeito. Muitíssimo meu agradecimento enorme por ter conduzido o debate, por ter formatado. Muito obrigada, Eric. Muito obrigado, Marina. Profissionais como você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando de jornalismo e direito. Estou sempre à disposição, porque a gente precisar ir, vamos tocar. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma fala de encerramento, podem ficar à vontade. Não, eu estou feliz, acho que foi bom, a gente não teve nenhum formalismo, foi um bate-papo rápido, que tem que ser digital, né? Enfim, para não cansar o pessoal, eu achei muito bom. Obrigado mesmo, gente, valeu. Só dizer que nós estamos aqui à disposição, eu estou à disposição aí nas redes sociais, enfim, nos contatos, sempre de todo mundo aí.
Como o Rodrigo, também me coloco à disposição de vocês. É fácil achar a gente, né, Rodrigo? E Verdade. um grande prazer participar de uma conversa. Acho que tem que ser assim mesmo, a gente usar os conhecimentos e conversar de forma franca. É noite, foi entre 6h30 e 8h, e foi bacana porque foi um bate-papo. É um bate-papo leve, muito importante, muito importante. Muito importantes os assuntos que a gente levou à discussão aqui. Obrigada a todos vocês, agradeço. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Muito Tchau, tchau. obrigada. Então, encerro o nosso evento. Uma boa noite para todo mundo, para todos que acompanharam e também para os funcionários da Ordem que fizeram possível esse encontro. Muito obrigada a todos. Abraço. Um abraço. Tchau.